E aí, galera, beleza? Eu vou mostrar um exemplo aqui rapidinho para vocês de como fazer uma autenticação pelo Firebase. Vamos lá. Então, vou criar um projeto novo aqui no Ionic. Criar um blank mesmo, mais prático. E, bom, agora eu vou fazer um layout aqui rapidinho de como que vai ser. Vai ter uma página de login. A gente vai ter dois inputs aqui. E também dois botões. O primeiro input vai ser o de e-mail. Vou colocar um e-mail de exemplo aqui, como placeholder mesmo, que a gente vai ter a senha. Eu vou deixar como text mesmo, porque quando a gente for testar a senha, ela vai aparecer e vai ficar melhor para a gente visualizar tudo ali. E aqui eu vou colocar qualquer coisa, a senha de exemplo também. Primeiro botão vai ser caso a pessoa não tenha uma conta. E aí a gente vai colocar ele de um jeito diferente aqui, para não ficar tão parecido com o de baixo, que vai ser o de login. Pronto, essa aqui vai ser a tela de login, bem básica mesmo. Agora a gente vai fazer de cadastro, que na verdade é bem parecida com essa, só que elas vão ter funções diferentes. A gente tem aqui cadastro, com dois inputs também. E essa de cadastro vai ter um botão só. Aqui a gente tem o e-mail, com o mesmo exemplo que eu tinha colocado lá. Nesse aqui a gente vai ter a senha. Eu vou deixar text também, pelo mesmo motivo do outro. E aqui a gente vai colocar a mesma coisa. Então esse botão vai ser o de cadastro. Cadastrar. Beleza. E aí aqui eu criei uma home só para a gente ter uma página para redirecionar quando a gente for fazer o login, para ter certeza que a gente conseguiu logar ou não com a conta da pessoa. Então vamos lá, agora que a gente já tem o layout, eu vou abrir o Firebase. Aí a gente vem aqui no console, demora um pouquinho para carregar às vezes, e a gente vai adicionar um projeto. Eu vou colocar aqui o mesmo nome do projeto da Ionic, colocar Brasil e criar o projeto. Às vezes ele demora um pouquinho nessa parte também, porque tem que indexar bastante coisa, mas não deve demorar tanto. Enquanto isso, a gente vai voltar para o Ionic. Você abre aqui a plataforma de código deles, vem add-ons aqui e adiciona o Firebase. E aqui a gente tem esses 4 dados, que é o seu projeto Firebase que vai passar para você. A gente acabou de criar, a gente vai usar essas duas abas aqui, de autenticação e a do banco de dados, para gravar o e-mail e a senha de cada usuário que se cadastrar no aplicativo. O banco de dados ele demora um pouquinho mais para carregar, mas é esse aqui que a gente vai usar. Só que antes disso, a gente precisa vir aqui em adicionar o Firebase ao seu aplicativo da web. E aí ele vai ter todas as informações que a gente precisa passar aqui para o Ionic. Então ele pede a chave da API. A gente vai
copiar essas informações aqui, colar aqui, domínio de autenticação, aqui o endereço do banco de dados, e aqui o storage bucket. Pronto, aí tem essas 4 informações, a gente pode adicionar o Firebase no projeto. Se vocês quiserem ler aqui, ele explica o que ele fez pra gente por trás disso tudo. E se você olhar nesse arquivo aqui, você vê que ele já foi criado e tem aquelas 4 informações que a gente passou para ele saber que é esse projeto aqui que a gente quer utilizar. Então vamos lá, agora que a gente já passou lá, a gente precisa vir aqui em Database, primeiro espaço, a gente vai vir aqui em Regras. Demora um pouquinho para carregar o banco de dados, mas é normal. E o que a gente vai fazer aqui em Regras? A gente vai ter que atualizar as permissões de quem pode ler ou escrever qualquer informação no nosso banco de dados. Então, só como a gente vai fazer a critério de testes, a gente vai colocar aqui que a gente autoriza qualquer tipo de entidade para fazer leitura e escrita no nosso banco de dados. A gente vai publicar, ele já vai atualizar para a gente. Está dando uns erros aqui, acho que é porque está demorando, mas vou tentar de novo, daqui a pouco ele deve funcionar. Agora foi. Esse aviso que ele dá aqui, as regras de segurança foram definidas como públicas. Qualquer pessoa pode ler ou gravar no seu banco de dados. Então ele dá esse aviso porque a gente acaba ficando vulnerável, né? A gente não restringe nenhuma permissão aqui. Mas como é só critério de teste, não tem problema. Então, beleza. Agora a gente vem aqui na página de cadastro. E aí, o que a gente vai fazer? A gente já adicionou o Firebase aqui, agora a gente precisa injetar as dependências que o Firebase utiliza. E aqui a gente vai usar Firebase Auth, que é a de autenticação, e a State, que não é do Firebase, é do Angular mesmo, que é para redirecionar as páginas do aplicativo. Então aqui a gente vai definir uma variável para conseguir manipular de uma maneira mais fácil tudo que o serviço Firebase Auth dá para a gente. E a gente vai criar um scope dados, que vai ser um objeto. Por que a gente vai precisar desse objeto? Porque a gente vai precisar ler o e-mail que o usuário vai digitar e a senha que ele vai digitar, e a gente vai precisar jogar isso dentro do nosso objeto dados. Então, já vamos fazer isso aqui mais rápido. A gente vem aqui no input de e-mail e a gente adiciona a diretiva ngModel, que é o que faz o binding das informações. E a gente coloca aqui que vai ser dados.email. Aqui na senha a gente faz a mesma coisa, ngModel, fazer o binding, e aqui a nossa variável vai ser a dados.senha. Então aqui o usuário digitar no e-mail, ele vai ficar armazenado dentro do objeto dados com a propriedade e-mail, e senha a mesma coisa com a propriedade senha. Agora a gente volta aqui no código e a gente pode já criar a função de cadastro. Aqui eu estou na tela de login, mas na verdade o arquivo aqui eu estou de cadastro, então vou mudar aqui só para não ficar confuso. Pronto. Eu esqueci de colocar aqui o serviço do Firebase para armazenar os dados também, que é o Firebase Array que a gente vai usar.
Então, além desse auth aqui de autenticação, a gente vai precisar de uma referência. Opa. Firebase.database, nada, fecha, .ref. E aqui dentro vai o nome da... A gente pode chamar talvez de tabela ou de uma coleção, que é o nome que vai aparecer aqui no nosso banco de dados depois. Vocês vão ver mais pra frente. E aqui a gente tem uma variável usuários, só para a gente ter como atribuir isso mais lá na frente, vocês vão entender também. Firebase Array, é serviço, e que a gente passa a nossa referência, que é o que a gente definiu aqui na linha de cima. Então vamos lá. Agora a gente vai criar uma função que eu vou chamar de cadastrar. E essa função vai fazer o cadastro dessas informações lá para o Firebase. Então, a gente usa o auth, que é exatamente a variável que a gente atribuiu esse serviço aqui, ponto, um método que o próprio Firebase define lá na documentação dele, que é o método que salva essas informações para autenticar depois. Então, create user with email and password. Isso tem tudo na documentação, se vocês tiverem dúvida de como escreve e tudo mais, está tudo lá. E aqui a gente passa os parâmetros. O primeiro parâmetro é o e-mail. E o segundo parâmetro é a senha, que já estão armazenados dentro do nosso objeto de dados, porque a gente fez o binding deles aqui com o ngModel. Eu fiz na de login, né? Vou fazer na de cadastro também. Ó, eu tinha mostrado para vocês, mas eu já tinha feito a de login. Então eu vou fazer agora na de cadastro, que é o que a gente está fazendo. Então a gente vem aqui, mas é basicamente a mesma coisa do login. Então ngModel, dados.email, e aqui ngModel, dados.senha. Pronto. Então agora a gente volta aqui. E exatamente por causa disso, o ngModel já vai pegar essa informação daqui e vai jogar dentro desse objeto de dados que a gente criou. Então até agora a gente passou como parâmetro e-mail, passamos a senha, e a gente precisa... Isso aqui é um método assíncrono, que basicamente a gente não sabe quando que vai acontecer, então a gente precisa desse then aqui, porque aí o Angular analisa quando isso aqui acontece, e assim que ele executa esse método, ele vai chamar a função que vem aqui dentro do then. No nosso caso, vai ser a função cadastrar sucesso, que a gente ainda vai criar. Então, beleza. Agora aqui, scope, a gente cria a função cadastrar sucesso, que é a que a gente passou aqui em cima. E aqui dentro dessa função, a gente vai pegar a nossa variável usuários, que é exatamente a referência do Firebase Array, que é para salvar os dados. E a gente vai usar um outro serviço deles chamado Edge. Esse serviço Edge é o que vai pegar essas informações aqui, que eu vou passar do scope dados, e vai salvar lá no nosso database aqui. Então, vamos lá. Esse serviço auth aqui, create user email and password, ele pega os dados e aqui no Authentication ele cria um usuário novo com esse e-mail, que foi o que a gente passou no primeiro parâmetro, e com essa senha, que foi o que a gente passou como segundo parâmetro. E por segurança ele não mostra a senha aqui, ele só mostra o usuário. E essa linha aqui, depois que ele cadastrou o usuário, ele chama essa função que vai pegar os dados do usuário e vai salvar aqui no database para a gente. Então a gente vai criar o usuário que vai ser autenticado e além de criar esse usuário para autenticação, a gente vai salvar os dados desse usuário que a gente pode precisar depois. E aqui, quando ele cadastrar com sucesso,
eu quero que ele vá para a tela de login, para ele conseguir logar. E a tela de login, ela tem esse state aqui. Então a gente pega esse state, que é a referência que essa página tem no aplicativo, e assim que ele cadastrar e salvar os dados do usuário, eu quero que ele vá para a página home. Home não, de login. Desculpa. Para a página de login. E aí, é exatamente isso que ele vai fazer. Vamos testar para ver se ele já vai salvar lá no Firebase. Mas antes disso, a gente tem que vir aqui em Authentication, método de login. E aqui ele tem alguns métodos, alguns provedores de login para você escolher. Eu vou usar o e-mail e senha, que é o que a gente já criou o código lá, então a gente vem aqui, ativa ele e salva. Ele já aparece aqui que ele foi ativado. Então ele já pode ser utilizado. Então agora a gente vai testar. Mudar para ver. Abrir o console para ver se vai aparecer algum erro. Apareceu um erro aqui. Eu escrevi errado. O database está escrito errado, então a gente volta aqui. Aqui, database. Faltou um área. Vamos testar de novo. Vamos lá, vamos testar de novo aqui. Não mostrou nenhum erro, então deve estar certo. Vamos colocar um e-mail de teste aqui. gmail.com e uma senha qualquer, senha 1, 2, 3. Cadastrar. Não deu nenhum erro, então acredito que funcionou. Agora a gente vai lá no Authentication para ver se ele criou algum usuário novo. É o que a gente queria. Depois ele demora um pouco para atualizar. Deixa eu ver se foi isso ou se a gente fez alguma coisa errada. Não apareceu ninguém. Então vamos voltar aqui para ver o que a gente fez de errado. Ah, tá. Eu criei as funções, mas eu não coloquei a diretiva ngClick aqui. Opa, clique. Cadastrar. Que é o nome da minha função. Então, quando eu clicava no botão, ele não executava nenhuma ação. E por isso ele não salvava lá no Firebase. Ele não executava a nossa função. Agora ele deve executar, então vamos tentar de novo. Cadastrar. Pronto, você vê que ele já redirecionou. Então vamos ver se, além de redirecionar, se ele criou o nosso usuário aqui. Pronto, está aqui o nosso usuário. kaique@gmail.com e como vocês viram, ele cria um ID para conseguir diferenciar cada usuário desse, mas ele não te mostra a senha, por questão de segurança, do próprio usuário do aplicativo no caso. E além de ter criado o usuário, vamos ver se ele salvou os nossos dados do usuário também. Que foi o que a gente fez aqui. Deixa eu fechar o console.
que foi o que a gente fez nessa linha aqui. A gente queria salvar o e-mail e a senha do usuário. E tá aqui. E-mail kaique@gmail.com e aqui a senha. Então ele não mostra na autenticação, mas no banco de dados, se você salvar as informações, ele mostra. Então beleza, nosso cadastro está funcionando certinho. Agora a gente vai para a página de login, para a gente testar se ele realmente está funcionando a autenticação. Então vamos lá. Aqui a gente já colocou em Gmodel, colocamos aqui também. Nesse botão aqui, eu vou colocar uma função ngClick de cadastro. Pode ser qualquer nome, eu coloquei cadastro. E aqui a gente vai ter uma função cadastro. Opa. Que vai só redirecionar a gente para a página de cadastro, porque essa página de login vai ser a página inicial. Então, se o usuário entrar nessa página de login e não tiver uma conta, ele clica aqui e vai para a página de cadastro. A página de cadastro tem um state, aqui, lá em cima, ela tem state cadastro. Então, a gente copia isso aqui e cola aqui dentro de aspas. Então, quando eu clicar naquele botão do login, quer dizer, botão de cadastro na página de login, ele vai para a página de cadastro. Vamos testar isso antes. Salvar. E aqui, quando eu clicar, ele não foi. Deixa eu ver se aparece algum erro aqui. Tem vários erros. Então, o state não foi definido. Esqueci desse detalhe. Então, a gente esqueceu de injetar o serviço state aqui. E aí, sem injetar, ele não funciona, porque ele não sabe o que você está falando. Vou tentar de novo, salvar, e ver se ele funciona agora. Lá, cliquei e ele redirecionou. Então, isso está funcionando. Vou fechar o console aqui. E o próximo passo é criar uma função de login. Só vou já deixar ela definida aqui no ngClick. Função chamada de login mesmo. Então já defini ela aqui certinho, já está com o Gmodel dos dois. Beleza. Então agora a gente precisa criar a função. Como nesse aqui, na página de login, a gente não vai salvar dado nenhum, a gente só vai recuperar os dados da autenticação, a gente só precisa do Firebase Auth. A gente não precisa do Firebase Array, que é o que salva os dados no banco de dados. Então a gente só vai usar esse aqui. E o state, que é para redirecionar a página. Então, já injetamos o serviço. Agora a gente precisa criar aquela mesma variável auth lá, que a gente usa no cadastro. Firebase auth, fecha parênteses. Porque senão toda vez que a gente for usar esse serviço, a gente precisa digitar isso aqui tudo para usar os métodos que tem dentro dele. Dessa forma a gente só digita 4 letrinhas e já consegue usar todos os métodos que tem nesse serviço aqui que a gente injetou. Então a gente tem o scope dados também, que vai ser o mesmo objeto para fazer o bind dessas informações do e-mail e da senha. E agora que a gente já criou isso tudo, a gente precisa criar a função de login. E aí a gente vai chamar o serviço que a gente definiu aqui e um dos métodos dele, um dos serviços desse mesmo serviço, que chama sign in with email and password. E aqui dentro a gente precisa passar o e-mail e a senha como parâmetros, para ele
conferir se esse e-mail, essa senha que a gente vai passar aqui, bate com o nosso usuário que foi autenticado lá no Firebase. Só que esse método aqui também é uma função assíncrona. Então a gente não sabe quando ele vai ser executado. Então a gente vai fazer, o Angular vai esperar ele ser executado e assim que ele for executado, ele vai chamar a nossa função de login sucesso. E se por algum motivo ele der algum erro na execução dessa função aqui, desse método, ele vai executar a função scope login erro. E a gente vai criar ainda essas duas funções aqui. Então vamos lá. Scope, a gente chamou de login sucesso, né? Function, abre, fecha, enter. E aqui, caso isso aqui funcione, caso ele encontre um usuário que bata esse e-mail e essa senha, a gente quer redirecionar ele para a nossa página desejada, que no nosso caso é a home. A gente criou ela aqui. E o state dela é exatamente o home. A gente volta aqui para o login. Abre o editor dele daqui. E a gente vê que a gente está fazendo exatamente isso. Então, ele vai executar esse método, vai verificar se existe um usuário com esse e-mail, com essa senha. Caso ele tenha sucesso, ele chama essa função, executa isso aqui e vai para a página home. E caso ele dê algum erro, por qualquer motivo, ele vai chamar essa outra função que a gente vai criar agora. Scope login erro, function, abre, fecha. E aqui a gente quer dar um console log e o erro. Por quê? Essa função aqui, ela retorna um erro como parâmetro. Então, a gente pega esse erro aqui como parâmetro e a gente vai logar ele no console. Então, caso a gente execute isso aqui, deixa eu abrir o console aqui rapidinho. Beleza. Caso a gente execute essa linha 10 aqui e por algum motivo ele retorne algum erro, essa nossa função vai fazer o erro que ele retornou aparecer aqui no log, no console. E aí a gente vai saber por que deu erro e a gente consegue resolver esse problema. Então deixa eu fechar aqui. E parece que está tudo certo. Vamos só salvar agora e testar para ver se funciona. Então, espero ele carregar a página de login. Eu vou abrir o console aqui para vocês verem o tipo de informação que ele retorna. Então vamos lá, primeiro eu vou testar com um e-mail que não está cadastrado. E com uma senha qualquer aqui. E tentar fazer o login. Opa, ele deu algum erro de sintaxe aqui. Escrevi errado aqui em algum lugar no scope. Então vamos voltar aqui para ver onde foi. Aqui. Vamos escrever de novo. Scope. Pronto, acho que agora vai. Então fechar aqui e vamos executar de novo. Salvar. Esses negócios que aparecem aqui são coisas do próprio Ionic mesmo, tá? Não precisa se preocupar que não é nenhum erro. Pronto, então eu vou de novo. Vamos testar lá da mesma forma. teste@gmail.com. Isso aqui é uma senha qualquer. Login. Ó, ele já dá uma mensagem aqui, ó. O que ele está falando? Que não existe nenhum usuário cadastrado com esse e-mail aqui, ou que esse usuário foi deletado.
porque ele realmente não existe, a gente não cadastrou ele. Ele não está no nosso banco de dados e ele também não está no nosso serviço de autenticação. O nosso único usuário cadastrado aqui é o que a gente criou mais cedo, que é o kaique@gmail.com. Então vamos testar agora com um que já existe, que é o kaique@gmail.com. É isso, né? Isso. Então vamos lá. E a senha era a senha 1, 2, 3. Vamos testar com a senha errada primeiro. Vou colocar qualquer coisa para ver a mensagem que ele dá. Ó, ele avisa. Ele fala que a senha está errada ou que o usuário não tem uma senha cadastrada. Então agora eu vou tentar a senha correta para ver o que acontece. Aí ele conseguiu autenticar, você vê que ele não retorna nenhum erro e ele redirecionou para a nossa página. E lá no nosso código a gente definiu que ele só ia para home se o usuário tivesse de fato cadastrado. Então, desse jeito a gente tem certeza que funcionou. E era isso, pessoal. Esse vídeo foi mais para mostrar mesmo como que funciona o serviço de autenticação do Firebase junto com a Ionic. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como fazer. E desse exemplo aqui vocês conseguem fazer bastante coisa, só dar uma pesquisada mesmo, abrir documentação, ler bastante. E qualquer dúvida pode me chamar lá no grupo que eu tento ajudar vocês. Valeu!